Estão reabertos os trabalhos da nossa sessão ordinária. Quinto item da nossa ordem do dia, o projeto de lei complementar de número 818, de autoria do vereador Júlio Sérgio Oliveira, que exige em empreendimentos habitacionais investimento em equipamentos públicos nas condições que especifica. Senhor presidente, uma questão de ordem antes de começar a discussão. Questão de ordem da do vereadora projeto. Ana Tonelli. Teria Vossa Excelência que, se assim o entender, que coloque a apreciação do soberano plenário a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Muito obrigado. Atendendo a solicitação verbal da vereadora Ana Tonelli, essa presidência irá colocar em votação a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Em votação. Vereadora Marilena Negro. Muito bem, com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão prorrogados os trabalhos por até 2 horas, se necessário. Então, no quinto item da nossa ordem do dia, essa presidência recebe o requerimento de número 839, de adiamento para a sessão do dia 13/3/2012. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Vereador Zé Dias. Vereador Val. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está adiado para o dia 13 de março de 2012 a discussão do projeto de lei de número 800 e o projeto de lei complementar de número 818. Esta presidência recebe o requerimento de número 840, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro, de preferência para o projeto de lei de número 11.062, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Grupo em Defesa da Criança com Câncer, o GRENDAC, para assistência a famílias de crianças e adolescentes atendidos pela entidade e prevê aditamento correlato. Está em discussão o requerimento de preferência. Em votação. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovado o requerimento de preferência. Portanto, questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu quero aqui, nesta manhã, até registrar a presença do nosso companheiro, pastor Walter Ribeiro dos Santos, da Missão Evangélica Internacional, né? Ele está aqui presente, é uma honra para nós registrarmos aí a presença dele aqui nesta manhã. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Então vamos fazer então a discussão do projeto de lei de número 11.062,
de autoria do prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Grupo em Defesa da Criança com Câncer para assistência à família de crianças e adolescentes atendidos pela entidade e prevê aditamento correlato. Está em discussão o projeto de lei. Em votação. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto. Teremos que votar agora a emenda de número 1. Em votação, a emenda de número 1. Vereador Silvermani. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes e essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovada a emenda número 1. Portanto, aprovado o projeto e a emenda de lei. O projeto de autoria do prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Grupo em Defesa da Criança com Câncer, o GRENDAC, para assistência a famílias de crianças e adolescentes atendidos pela entidade e prevê aditamento correlato. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença e tiveram a paciência aí de ficar até agora esperando a votação desse projeto de suma importância lá para o GRENDAC, mas como falamos sobre saúde pública e vocês lidam diretamente com esse tema, né, Versi, eu acho que não foi tão difícil de passar as horas assim. Foi até bastante interessante e aprendemos muito. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês realizam junto às crianças no município de Jundiaí, atendendo também a região, que a gente sabe disso. Justificativa de voto do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, um projeto de grande relevância apresentado pelo nosso prefeito. Quando temos umas entidades, e não são muitas não, viu, que prestam serviço dessa natureza, como o GRENDAC, temos que honrar, temos que valorizar. O objetivo deste convênio é a prestação de serviços assistenciais a 25 famílias com crianças e adolescentes através de atividades em grupo, palestras, encontros, passeios, cursos, visitas. O contrato tem a vigência a partir de janeiro, por 12 meses, e o valor de repasse mensal para atendimento para essas 25 famílias é até irrisório, fica uma média de R$105 para cada família, né? Parece ser um custo de 2.600, um pouco mais por mês, é pouco, mas já é o começo. O GRENDAC precisa de mais assistência, precisamos valorizar mais essas entidades, que é um braço da administração pública, porque é fato, não dá conta de tudo, né? Damos graças a Deus por existir entidades idôneas como o GRENDAC, que faz esse trabalho brilhante numa área tão difícil, problema que assola crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos, enfim. Mas eu quero parabenizar a entidade, né, que continue nessa força aí, que é o começo de alguma coisa, de uma conquista, mas há muito para ser conquistado pelo que vocês fazem, é pouco pelo muito que vocês fazem. Parabéns, é por isso que eu votei com prazer, assim como todos os nobres pares aprovaram por unanimidade. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Val Freitas. Sexto item da nossa ordem do dia, o projeto de lei complementar de número 868, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que isenta do IPTU o imóvel locado por aposentado ou pensionista. Está em discussão o projeto de lei complementar. Com a palavra o vereador Zé Carlos Ferreira Dias.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto de lei complementar 868, de autoria do vereador Zé Dias, que isenta o IPTU, o imóvel locado por aposentados ou pensionistas. Senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto de lei que nós sabemos das dificuldades e até pretendendo auxiliar o cidadão aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social ou beneficiário do Programa de Amparo Social ao Idoso, que recebe vencimentos tão baixos que não consegue pagar o IPTU do imóvel que aluga. Atualmente no Brasil, os aposentados mal ganham o suficiente para sobreviver, e aqueles que nem conseguiram comprar o imóvel no decorrer de sua vida, mal podem pagar o aluguel, o que se dirá do IPTU do imóvel que alugam para morar? O baixo poder aquisitivo das aposentadorias dificulta o pagamento do aluguel do imóvel locado pelo aposentado, pois os benefícios não têm tido aumento real, consequentemente se torna ainda mais difícil para arcar com os impostos incidentes sobre este, como o IPTU, que o locatário, no caso do aposentado, deve pagar conforme prevêem os contratos. Além do pagamento do aluguel, o aposentado tem de prover sua alimentação e muitas vezes também de sua família, sem se falar da aquisição periódica de remédios, pagamentos de plano de saúde, entre outros, para garantir a sobrevivência. Por isso, conseguir isentar-se ao menos do pagamento do IPTU do imóvel que aluga já lhe seria de grande ajuda. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, esse é um projeto de lei que estava aí na Câmara há um bom tempo, e nós sabemos que hoje, principalmente o aposentado, no qual está aqui de 1 a 3 salários mínimos, para conseguir pagar o aluguel de uma residência, não precisa ser no centro da cidade, mas sim nas periferias da cidade. Hoje está em torno quase de R$1.000 a cada uma delas. Isso é na periferia. Então imagina uma pessoa que ganha de 1 a 3 salários mínimos, ou até aquele que ganha um salário mínimo, para arcar com a responsabilidade de pagar mais esses impostos. Então nós aqui estamos pedindo, junto aos nobres pares, o projeto de lei é importante. Eu acredito que esse projeto de lei vai ficar diretamente entre o locatário e também a pessoa que realmente tem interesse de alugar esta residência. Eu acredito, é um projeto fantástico, e eu espero dos nobres companheiros que dê um voto favorável ao projeto de lei do vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão o projeto de lei complementar de número 868. Com a palavra o líder do governo, o vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei complementar 868, o vereador José Carlos Ferreira Dias, isenta do IPTU o imóvel locado por aposentado ou pensionista. Vereador Zé Dias, a proposta até interessante, mas o vício de legalidade é flagrante, né? Então fica complicado a gente começar a votar esses tipos de projetos de uma relevância inconstitucional como é esse projeto, vereador. Eu sugeria para Vossa Excelência que transformasse, sei lá, indicação, ou não sei se cabe uma indicação, vereador presidente, mas eu não me sinto à vontade de votar esse tipo de projeto, até pela inconstitucionalidade desse projeto. Então, vereador Zé Dias, eu peço para Vossa Excelência, se possível, retirasse esse projeto, né? Fica melhor até para casa, né? Então, eu andei conversando com alguns vereadores,
não adianta nós fazermos esse tipo de projeto que não terá sucesso posteriormente. Tá ok, vereador? A ideia, eu acho que Vossa Excelência é um homem inteligente, é um homem que quer beneficiar a população, mas não vejo que dessa forma nós conseguiríamos beneficiar alguém. Obrigado, senhor. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, nós sabemos que vários projetos já entrou na casa, nós sabemos que tem vários projetos com ilegalidade, e o que já foi dito nesta tribuna hoje pela parte da manhã, que muitos projetos que vêm para casa, às vezes a maioria deles são vetados até pelo prefeito, né? E se nós não buscarmos junto às sociedades que nos cobram todos os dias para elaborar projetos de lei em favor da comunidade, nós ficamos aqui na casa sem fazer realmente aquilo que as pessoas confiam em todas as vezes, todas as eleições, escolher os seus representantes. Então, por isso eu fiz esse projeto, não para deixar os nossos companheiros em situações difíceis, não. É um projeto que foi pedido, a sociedade solicitou e, portanto, eu coloquei na casa e tramitou e hoje está em votação, senhor presidente. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua a discussão o projeto de lei complementar. Com a palavra, o nobre vereador Fernando Bardi. Enquanto o vereador Fernando Bardi se prepara para a fala, senhores, essa presidência irá fazer um convite a todos os senhores vereadores e a quem esteja nos escutando e a imprensa que estava me cobrando. Audiência pública de número 28, que ocorrerá em 6 de março de 2012, às 19 horas. E o projeto a ser discutido nesta audiência pública é o projeto de lei complementar de número 936, de autoria do prefeito municipal, que veda no território de gestão da Serra do Japi, pelo prazo que especifica procedimentos administrativos para fins imobiliários e correlatos. Portanto, senhores vereadores, coloquem na agenda de vossas excelências, terça-feira da semana que vem, às 19 horas, dia 6 de março, audiência pública de número 28. Com a palavra, o novo vereador Fernando Manuel Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha, meu caro companheiro de bancada, vereador José Dias. Eu pedi a palavra para tecer alguns comentários com relação ao projeto de lei do nobre colega vereador. Com relação ao seu objetivo, com relação ao alcance social, o vereador atuou bem. No entanto, nós precisamos entender direito aqui. Trata-se de um projeto de lei que pretende a isenção do IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, de imóvel locado por aposentado e pensionista. Então vamos fazer o raciocínio inverso. Aposentado e pensionista que aluga um imóvel para poder morar, estaria isento de IPTU. Esse é o objetivo principal. No entanto, existem óbices absolutamente intransponíveis do ponto de vista da legalidade. Em primeiro lugar, em especial, com relação à isenção. Só quem é titular do tributo, ou seja, somente a prefeitura municipal, é que poderia isentar um cidadão numa circunstância excepcional e especial do pagamento do IPTU. O que o Código Tributário do município e a legislação superior impedem. No caso, abrir mão de receita. O Estado, seja ele em qualquer nível federativo, municipal, estadual ou federal, não pode se dar ao luxo de abrir mão de receita. E a isenção de IPTU é uma dessas hipóteses flagrantes, em que existe vedação legal. No caso do projeto do nobre colega, ele pretende o quê? Isentar do pagamento de IPTU aposentado e pensionista que aluga um imóvel. Espera aí, você tem um outro óbice intransponível também, do ponto de vista da titularidade da propriedade, porque afinal de contas, se a prefeitura vai isentar do IPTU, ela pode isentar quem? Quem tem o dever jurídico de pagar. Quem tem o dever jurídico de pagar, como o próprio nome do imposto diz, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Então não é o locatário aquele que tem a obrigação legal de pagar IPTU, e sim o proprietário da casa. Então, a lei poderia, quando muito, em hipótese excepcional e extraordinária, isentar do pagamento o proprietário, o locatário nunca. O que pode sim haver entre as partes é exatamente o seguinte, a composição, como de fato acontece. Concedo uma parte? Concedo sim. Então, em relação a quem aluga, por exemplo, eu moro em um apartamento alugado, quem paga o IPTU sou eu. Uma vença. Mas a maioria dos casos, Jundiaí,
Eu acho que a exceção é o proprietário pagar. Não existe, vereador, com todo respeito à sua fala brilhante, eu só discordo desse ponto, porque eu já moro no 3º apartamento aqui em Jundiaí alugado. Eu nunca vi um proprietário falar para mim assim, olha, eles exigem contrato, ele nem exige, já manda o carnê para a gente pagar. Então, eu não sei se exige esse outro método, Mas o Código Civil não veda. Permite uma parte? Permite sim, vereador. Eu gostaria de concordar com a argumentação jurídica de Vossa Excelência, pois, embora de fato ocorra uma situação, mas juridicamente é de responsabilidade do proprietário do imóvel estar arcando com essa despesa. Razão pela qual, embora o interesse, o objetivo é realmente nobre, eu estarei votando contrário a esse projeto de lei. Muito obrigado. Peço a parte. Pois não, vereador. Como Vossa Excelência falou, o contrato de locação ele é um contrato. Então, dentro do próprio contrato, pode estar especificada o pagamento da luz, da água, do IPTU, mas normalmente não, sempre é por parte do proprietário do imóvel. Permito a parte, vereador. Obrigado, vereador. A questão legal é da cobrança ou não do locatário, é até um acordo entre o locatário e a pessoa dona do imóvel. IPTU é a responsabilidade do proprietário. Quanto à isenção, no município de Jundiaí já existe a isenção para idoso que ganha até 3 salários e que tem um único imóvel e essa residência ela não ultrapassa 120 metros quadrados de construção. Então, Jundiaí já tem uma lei de isenção ao idoso proprietário do imóvel. Então, como eu dizia, senhores, só para terminar minha fala, senhor presidente, em virtude dos apartes, só para terminar o raciocínio, é exatamente isso. Em caráter excepcional, em hipóteses especiais, é que pode o poder público abrir mão de perceber a taxa. Legalmente, a obrigação legal é do proprietário do imóvel. O vereador Pastor Conde tem razão, é do proprietário. O que acontece é que o Código Civil não veda entre as partes o ajuste com relação aos termos do contrato. E o proprietário, por óbvio, ou ele inclui no preço do aluguel e fica com o carnê consigo e paga, ou ele entrega ao proprietário e faz um abatimento no valor da mensalidade. O que pretende o vereador Zé Dias, e talvez o nome aqui, a nomenclatura está incorreta, vereador, porque quando se fala em isenção, somente pode o poder público isentar. No caso do particular, ele pode avançar. Então, essa obrigação que recairia sobre o particular, dono do imóvel, que loca esse imóvel para um idoso, para um aposentado, para um pensionista, perdoar ou abrir mão do pagamento do IPTU, coisa que na prática a gente sabe que comercialmente não acontece. Então, do ponto de vista técnico-jurídico, eu acho que quando se fala isenção, nós estamos falando no poder público. Aqui não vai alcançar o poder público, até porque não pode e já existe lei em caso específico. No caso aqui, seria uma vença entre particulares, como na prática acontece no dia a dia corriqueiro aí das locações de imóveis. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Muito bem, vereador Fernando Pardi. Continua em discussão o projeto de lei complementar de número 868. Com a palavra a vereadora Marilena Perdiz Negro. Irmãozinho vestido dentro igual a gravata do Zé Dias hoje. Acabou. Senhor presidente, senhores vereadores, nobre autor, projeto de lei complementar 868. Eu gostaria de relembrar aos vereadores da legislatura anterior que nós propusemos uma alteração no Código Tributário para prever a isenção do IPTU para as famílias de pessoas que comprovassem um portador de deficiência em seu meio. E o que nos motivou a fazer na época era que já existia uma lei em vigor, que era de iniciativa do então vereador Durval Orlato, que tratou dessa questão e estava em prática. E eu me lembro, como assistente social, eu usava dessa mesma legislação para beneficiar famílias no âmbito da assistência social. Como a prefeitura revogou essa lei, na caneta, né, nós achamos por bem propor
alteração no Código Tributário. É uma lei complementar, foi aprovada, depois foi vetada integralmente pelo Executivo, a Câmara derrubou o veto, a Prefeitura entrou com uma DIN e teve a sua execução suspensa. Então, eu não estou vendo outro caminho para esta iniciativa. Atingir os aposentados e pensionistas de uma forma ou de outra, a Prefeitura já o faz, não da maneira como eu acho correta. Eu acho que a própria lei já deveria definir os parâmetros para essa isenção, porque está facultado ao pedido da pessoa, sujeito à visita domiciliar, que eu estou contra, porque você onera ainda mais o serviço público quando você promove diligência para ver a situação do aposentado. Então, para mim, as regras deviam estar claras no Código Tributário, as condições de isenção. A Prefeitura o faz por decreto e dá prazo para as pessoas que pedem isenção ou revisão dos valores, ela dá um prazo na época do IPTU. Então, eu não votarei pelo simples fato de criar a expectativa dos aposentados que isso é possível. Não vou criar expectativa falsa. Quando fiz aquele projeto de lei, nós tínhamos uma motivação muito forte, que era um projeto em vigor, que já havia beneficiado 36 famílias de um ano para outro, e foi revogado tacitamente pelo Executivo. Então, nós cuidamos de retomar o assunto, e a Câmara foi sensível e até foi contra o veto do prefeito, chegou a promulgar a lei e recebeu a DIN. Então, eu não devo fazer caminho diverso, porque por uma questão só de dizer que estamos atendendo aos aposentados. A Prefeitura já o faz, não da forma como eu gostaria, acho que ela deveria regulamentar isso na lei, e não por decreto, dando prazo, acho que já teria uma coisa já implícita. Por isso, não aprovarei a nobre iniciativa do vereador José Dias, porque vai ter esse caráter de invasão da esfera aqui do Executivo. Embora também, senhores vereadores, quando o Código Tributário está aqui para ser defendido, a gente também teve a oportunidade de mudar o Código Tributário. Não precisamos fazer lei depois, né? O Código Tributário veio aqui, eu ofertei emendas, tem emenda que infelizmente não foi aprovada, mas a gente tem outros mecanismos para interferir nesse processo do que tentar chamar atenção e criar uma falsa expectativa na população de que isso vai se resolver através da Câmara, quando tem que se resolver através do Executivo. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereadora Marilena. Com a palavra agora o vereador Elivaldo Ramos de Freitas. Oi. Senhor presidente, nobres pares, o projeto já foi bem debatido. Eu quero fazer apenas umas duas considerações, porque o projeto ele visa estender a isenção, né, imóveis locados por aposentados e pensionistas. O mesmo benefício já concedido aos imóveis próprios, isenção do IPTU nos casos que a residência tenha no máximo 120 metros quadrados e que o morador seja aposentado ou pensionista com renda de até 3 salários mínimos. Ou seja, é simplesmente estender este benefício ao aposentado que não tem dinheiro, muito dinheiro que ele ganha, para comprar sua casa própria. A coisa dura é chegar na aposentadoria. Eu não sei se eu poderia classificar isso como renúncia de receita. Acho que o ideal seria o que a vereadora Marilena disse aqui, deixemos aí no Código Tributário, porque o aposentado está morando numa casa alugada porque ele não teve dinheiro para comprar sua casa própria, e ele teria o benefício da isenção do IPTU. Então, depende-se o ângulo, como se vê o problema, e principalmente quem não está nele, né? Se eu tivesse aposentado, eu mesmo ia propor essa lei. Sabemos que o mérito da proposta
já que o aposentado não possui a casa, tem a sua renda ainda mais comprometida e tal. No entanto, há de se considerar a legalidade. O doutor Fernando Bart falou com muita propriedade aí que o proprietário dos imóveis alugados deveriam pagar mesmo o IPTU, mas na prática não acontece. Nós vimos lá, o pastor Roberto Conde já deu o grito lá, opa! E eu já aluguei também alguns apartamentos e eu tive que pagar também. E aluguei minha casa também durante aí 11, 12 anos. Olha, o inquilino muito bom, não atrasou o aluguel e pagou o IPTU fielmente esses 12 anos, porque estava no contrato, porque é a prática comum. Juridicamente, o proprietário teria que pagar? Tá bom. É mais um problema que nós temos então de rever, porque quem paga é o inquilino. Eu não conheço nenhuma pessoa que alugou casa aí e ele vai pagando o IPTU, o proprietário, para ele, não onerando ele mais ainda seu aluguel. Não, senhores. Bom, essa é a experiência que temos aqui. No passado tivemos aí uma lei semelhante a essa, que também a Constituição Federal já prevê isenção para todos os templos religiosos. Templos religiosos a sua propriedade própria já é isento do IPTU nos municípios, é lei federal. Aí houve uma lei nesta casa aqui que isentava também, estendia o benefício também aos templos locados. Foi alvo de uma DIN. Então, nesse particular, nós temos já experiência, a história se repete, é claro que virá uma DIN, embora eu seja favorável ao projeto do vereador Zé Dias, e vou votar favorável. Vamos sofrer uma DIN, mas quem sabe alguém acata. Então, é lamentável, mas o aposentado, mais uma vez, fica sem esse direito. Deveria ter o direito da isenção, sendo dele ou não a casa, porque o resultado final é o mesmo. Ele está morando na casa, enquanto ele está lá com o contrato, a casa é dele, ele está pagando pelo espaço, deveria ter o seu benefício estendido. Obrigado, senhor presidente. Falei muito não, né? Muito bem, continua a discussão, PLC, pelo projeto de lei complementar 868, em votação. Com 3 vereadores votando sim, 9 vereadores votando não, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o projeto de lei complementar de número 868. Esta presidência vai suspender os trabalhos por até 15 minutos, se necessário, e está convocando os 16 vereadores para que se dirijam ao Salão Nobre, para que possamos fazer uma reunião de todos os vereadores. Por favor, senhores, o quanto mais rápido formos lá, mais rápido retomaremos a nossa sessão ordinária. Estão suspensos os trabalhos por até 15 minutos.